Fala galera, beleza? Vídeo rápido aqui só para fazer uma análise sobre estratégia de mensagem em púlpito de igreja. Nesse caso nós estamos utilizando Igreja Adventista Sétimo Dia, pastor Ayrton Keller, falando sobre dízimos e ofertas e como o cristão deve se identificar com a mensagem do dízimo e da oferta, tá? Isso aqui não é uma análise bíblica, teológica, interpretacional do texto bíblico. Basicamente é apenas uma análise de como você entrega uma mensagem para que a igreja te entregue resultados. É basicamente isso. Nós conhecemos o pastor Ayrton Keller, cara experiente. Então ele passa uma mensagem para a igreja sobre dízimos e ofertas, basicamente é isso. E em momentos de crise, tá? Dicas de passagem. Portanto, nós vamos quebrar um pouco aí cada uma dessas mensagens que ele está passando, no sentido de não trazer toda a mensagem em si, mas um trecho não editado, né, diga-se de passagem, de A a Z, de quais são os 3 pontos principais da mensagem dele e como é que ele entrega isso e quais as estratégias por trás dessa mensagem, tá? Se é positivo ou não, se é negativo ou não, a gente vai falar um pouco sobre isso ao redor no decorrer do vídeo. Mas fica aqui uma dica antes, esse vídeo não é para atacar a igreja, nem para atacar o pastor Ayrton, é basicamente para você como membro entender como uma mensagem é repassada. E muitas vezes você ouve um sermão pensando que está digerindo uma mensagem, mas na verdade é outra mensagem que está sendo passada e você segue e executa de acordo com essa mensagem, tá? Uma das coisas mais importantes, eu acho que nesse vídeo, como conceito, se você não é adventista ou se você é de outra religião, enfim, é importante você entender que o Adventista do Sétimo Dia acredita que dízimos e ofertas devem financiar a organização, não devem financiar a igreja local, tá? Existe, óbvio, o entendimento comum das pessoas de que a organização ela é suprema sobre as igrejas e que, de fato, a organização deve sustentar as igrejas, mas não é a realidade. As igrejas, ou os membros, né, vamos falar mais diretamente, financiam a organização e a organização segue em frente com as suas estratégias, ok? Do ponto de vista espiritual, é importante você lembrar que o membro Adventista do Sétimo Dia espiritualmente acredita que os recursos devem ser enviados para uma organização, para um CNPJ, basicamente. Não devem ser enviados ou devem ser retidos localmente, tá? É isso que eles acreditam, porque é dessa forma que a grande parte dos adventistas eles são doutrinados a crer. E, enfim, os argumentos são vários, não é na questão do argumento bíblico que eu vou falar aqui, é basicamente sobre a mensagem em si, ok? Então vamos lá para esse vídeo e vamos fazer uma análise do que essa mensagem tem na frente e também na mensagem que ela tem por trás, ok? O Senhor olha para nós e diz assim: a crise financeira, e nós estamos nela, a crise financeira é uma oportunidade que eu estou lhe dando para você me mostrar se você é capaz de ver pela fé. Então, nesse primeiro ponto, já é importante de cara a gente já analisar esse ponto inicial dele, tá? Ele está apresentando como a crise financeira sendo algo permitido ou proporcionado por Deus, tá? Então, Deus é o gerador do problema, ou aquele que permite que esse problema aconteça na sua vida, tá? Ele vai falar por que ele acredita nisso e por que, na verdade, esse problema está sendo utilizado por Deus. Mas, novamente, ponto número 1, Deus é aquele que permite ou aquele que cria a crise em que você está inserido no momento, ok? Em segundo lugar, não só para você me mostrar se você é capaz de viver pela fé, mas também para você me mostrar se eu, diz Deus, realmente sou o primeiro na sua vida. Então, logo nesse segundo ponto, ele apresenta que Deus causa o problema, ou permite o problema, para que ele tenha certeza se ele é importante ou a primeira pessoa na sua vida. Então, Deus, na verdade, do ponto de vista espiritual, isso é muito sério. Porque você está lidando com um Deus que está literalmente falando o seguinte: olha, para eu saber se você realmente me tem como primeira pessoa na sua vida, deixa eu causar um problema
deixa eu permitir uma crise na sua vida, e aí com isso eu vou ter certeza se no meio da crise, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da lama, no meio dos desafios, no meio de todas as questões que você pode imaginar, aí sim eu vou ter certeza se você realmente me ama e se eu sou o primeiro na sua vida. Então, essa é a introdução da mensagem é essa logo de cara. Então, se você quer ter certeza se Deus permite ou não problemas, tá aí uma apresentação muito clara, onde está escrito, olha, Deus permite ou cria problemas na sua vida para que Ele, Deus, tenha certeza se você o tem em primeiro lugar na sua vida. Então é como se Deus tivesse algum tipo de dúvida, né? Será que realmente fulano ou ciclano, será que eles realmente me têm em primeiro lugar? Deixa eu ver. Vou criar um problema, vou permitir um problema para ter certeza se eu sou primeiro na vida deles, né? Segue o jogo. Ao pensar numa entrega total dos recursos, eu gostaria de fazer uma lembrança, dar um conselho e fazer um pedido a vocês. Só deixando bem claro aqui, bem rápido, ele é a primeira vez que ele introduz a palavra nesse trecho, né, o termo entrega total dos recursos, ok? Lembre-se sempre que recurso significa dinheiro, tá? Então toda vez que você ouvir a palavra recurso, significa dinheiro, reais ou dólares ou recursos financeiros, são dinheiro, é uma forma diferente de tratar a questão monetária. Então, recursos é igual dinheiro, tá? Vamos lá. Primeiro, uma lembrança. Quando falamos de recursos, nunca se enganem, ninguém de nós dá o dízimo. Todos nós fazemos o quê? Devolvemos o dízimo. Só uma lembrança. Esse recurso, que às vezes você questiona, entrego ou não entrego, dou ou não dou, esse recurso nunca foi meu e nunca foi seu. Porque nós nunca fomos chamados para dar o dízimo. Ou como algumas pessoas falam, agora chegou o sábado que eu vou pagar o dízimo. Não. O Senhor sempre nos disse, vamos caminhar juntos, eu deixo a maior parte com você. Mas a menor parte pertence àquele que é o dono de tudo. Portanto, quando você estiver pensando, devolvo ou não devolvo, entrego ou não entrego, só lembre dessa primeira lembrança que eu lhe deixo. Dízimo não é dado, nem é pago. Dízimo é devolvido. Muito bem. Nesse trecho, então, que é a parte número 1 que ele está apresentando, o que ele está dizendo? Ele fala o seguinte, dízimo não é dado, dízimo é devolvido. Por que é importante você salientar essa informação quando você está pregando na igreja? Porque se o dízimo é algo que é dado, que é doado, ele não tem uma regularidade, ele não tem uma proporção, tá? Então é importante que nessa mensagem você entenda que a palavra devolução ela tem uma data, um dia, um horário e uma proporção. Doação não tem. Então por isso que a técnica de devolução, essa palavra devolução, ela é bastante afirmada na igreja, porque ela remete a uma proporcionalidade, tá? Então quando você está no púlpito de uma igreja, não importa adventista, qualquer igreja, você vê que a palavra devolução, ou outros termos também são usados para que haja um senso de proporcionalidade, tá bom? Uma outra coisa que é importante falar é o seguinte, a devolução acontece para alguém, tá? Ela acontece fisicamente. Então você pega lá uma nota de 100 reais, por exemplo, você repassa naquela nota de 100 reais para alguém especificamente. Essa nota de 100 reais vai chegar em alguém. Então esse alguém, o denominador que recebe esse recurso, o dinheiro, é considerado como sendo Deus. Tá? Então, olha só, a devolução, que é a proporcionalidade do seu ato, é entregue a alguém que é Deus. Você está devolvendo para Deus. Porém, você fisicamente precisa passar esse dinheiro, esse recurso para alguém. Então, vamos lá, a gente vai chegar nessa parte. Pertence ao Senhor. E ficar com aquilo que não lhe pertence não é uma atitude correta para um cristão. Esse ponto já divide as águas em outras avenidas, né? Vamos dizer assim. Quando você coloca o cristão, ou o termo, ou quando você coloca a régua do cristianismo na perspectiva de devolução de dízimo, você separa dois grupos, aqueles que devolvem o dízimo e aqueles que não devolvem o dízimo.
E reter, como ele disse em outras palavras, como a gente poderia considerar como roubar, ficar com algo que não pertence a alguém, assaltar alguém, retirar de alguém, reter de alguém, são termos utilizados como um assalto, um roubo, um furto, né? Então você coloca assim, poxa, você vai furtar, você vai roubar a Deus. Como é que você é capaz de fazer isso? Se você fizer isso, você não é um bom cristão. Então ele põe a régua de uma forma bem clara. Ele fala assim, meu amigo, se você devolve dízimo, você é um bom cristão, um cristão correto. Se você não devolve, você não é um cristão correto. Então a regra do cristianismo nessa mensagem especificamente está muito clara. Aqueles que devolvem e aqueles que não devolvem. Então se você não devolve, você está assistindo essa mensagem, você fala assim, poxa, então eu sou um ladrão, estou roubando a Deus. Eu estou assaltando a Deus, né? Então, o que eu posso fazer para remediar isso? Qual é a minha ação? Porque o primeiro pensamento da pessoa é esse. Poxa, mesmo que não tenha nada, o que eu posso fazer para remediar essa situação? Comprei, sei lá, 10 pães, vou dar um para Deus, né? Ou tenho 100 reais, vou dar 10 reais para Deus. O que eu posso fazer para remediar, para que eu não seja considerado um mau cristão? E aí vem toda uma questão psicológica por trás disso, nós não vamos entrar nessa questão, mas é uma mensagem direta e clara. Olha, você devolve o dízimo, bom cristão, você não devolve o dízimo, você é um mau cristão. Então essa é a mensagem direta no ponto, para que você entenda de forma clara. E outra coisa importante, reter, tirar, roubar, furtar. Essa mensagem já foi inserida na sua mente. Você vai, opa, estou roubando a Deus. Será que eu não devolvi o dízimo há 5 meses atrás? Será que eu esqueci de devolver o dízimo disso? Então você já cria uma situação de medo dentro do contexto da devolução do dízimo, que, se você acredita no caso, deveria ser algo completamente livre, deveria ser um momento, na verdade, de louvor e adoração dentro da sua perspectiva de devolução, tá? Mas aí, na questão da representação, a gente chega mais para frente. Vamos seguir o jogo, mas lembrando sempre, ele já determinou quem são os bons cristãos e quem são os maus cristãos. As ofertas, nós também não damos ofertas. Quando nós colocamos algum recurso naquilo que passa perto de nós através dos diáconos, nós não estamos dando dinheiro, nós estamos expressando gratidão. E cada um ficou livre pelo Senhor para expressar sua gratidão da maneira que quer. Alguns expressam com pouco, outros expressam com nada e outros expressam com muito. O Senhor disse, não tem limites, é de acordo com o seu coração. É que você vê a diferença, então, entre do termo devolução e do termo doação, né? O termo doação você dá quanto quiser, o termo devolução é determinado, é pré-determinado, 10%. Se você vai dar ou não, se você vai dar mais ou menos, pra gente não importa muito, no caso da instituição, porque a organização adventista ela não pega todas as ofertas, ela pega 100% dos dízimos, mas ela não pega todas os 100% das ofertas, né? Então, as ofertas elas são divididas de uma forma diferente na igreja adventista, mas 100% dos dízimos não ficam na igreja local. Isso é importante você entender, se você não é adventista. Se você é adventista, você já sabe que não fica na igreja local. Então, a proporcionalidade está no dízimo. É muito importante, ele está salientando isso. Mas a desproporcionalidade, ou seja, quando você dá o quanto você quiser, isso que pertence à igreja, tá? O templo, ele fica com o quanto você achar que deve, mas a organização fica com 100% dos 10%, no caso do dízimo. Alguns hoje usam equipamento eletrônico, e eu tenho usado o aplicativo 7Me para fazer isso, e muitas vezes não coloco o recurso na salva, porque ele já foi enviado por aqui, mas tem o meu plano pessoal, você tem o seu também. E ninguém de nós tem que ficar olhando para o lado para ver entregou ou não entregou, colocou. Esse é um compromisso meu com Deus. Lá na minha casa, aqui dentro da igreja, a minha gratidão é medida entre o Senhor e eu, não entre o que o meu irmão olha ou o que o meu irmão analisa. Esse é um outro ponto muito importante que vale a pena salientar do ponto de vista de retórica, né, da mensagem. A minha gratidão é medida, tá? Então, como é que se mede gratidão? Se mede através de ofertas. Como é que se mede a gratidão? Através de ofertas, e se elas forem financeiras, mais importante ainda, mais fáceis de mensurar. A gratidão é algo muito simbólico para cada indivíduo, para cada ser humano. Então, quando ele fala de, você vai medir a sua gratidão pela sua oferta, é algo muito, muito, muito importante a ser analisado, porque peraí, eu não sou grato a Deus. Poxa, eu sou extremamente grato a Deus, mas eu não tenho oferta para dar na igreja. Poxa, eu sou muito grato a Deus pelo que Deus fez por mim, mas eu não tenho recursos financeiros, o que eu vou fazer?
uma pessoa que é muito grata a Deus e tem habilidades, por exemplo, de fazer pães, né? Por exemplo, ela pode fazer 10, 15, 30 pães e entregar na comunidade perto da casa dela. Essa é uma forma de gratidão que não envolveu nenhum recurso financeiro. Eu tenho certeza que se alguém chegar com sacos de pães na igreja e entregar, olha, aqui para vocês entregarem na comunidade, estou sendo grato a Deus porque Deus me abençoou essa semana. Um exemplo, né? Então, lembre-se sempre, gratidão não é mensurada por notas de dinheiro, né? Gratidão é mensurada por vários outros pontos. Mas não quero entrar nesse detalhe. Segue em frente para você entender a mentalidade do pastor Ayrton Keller e a mensagem que ele está passando para a igreja. Primeira lembrança: dízimo é devolvido, oferta é expressão de gratidão. Segundo, eu queria dar um conselho a você. Em tempos de crise, quando você tiver que olhar para os seus recursos e pensar, está tão pouco, está tão difícil, eu não sei como eu vou viver neste momento com a redução das finanças dentro da nossa casa. Aí eu vou lhe dar um conselho. Por favor, tenha coragem e experimente viver pela fé. Muito bem. Ele entra então na segunda parte, tá? A segunda etapa da mensagem, onde ele aplica a seguinte questão. Você precisa dar o seu pulo de fé dentro da crise. E, honestamente, se você acredita em Deus, se você tem uma relação com Deus, de alguma forma você já visualizou isso alguma vez na sua vida ou na vida de outras pessoas. Pessoas que estavam passando por dificuldades e deram um passo de fé para que elas conseguissem algum tipo de benefício, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele qual for. A questão é que, se você materializa esse pulo de fé e determina que esse pulo de fé ele tem que ser financeiro, o que você faz? Você coloca toda a capacidade de Deus, que é infinita, dentro de uma caixa que se chama caixa das finanças, entende? Então, se você, por exemplo, chegar e falar o seguinte, olha, eu preciso que você dê um pulo de fé num momento de crise financeira e você entregue tudo para Deus, né? Entregue todos os recursos, para que Deus chegue e te abençoe na sequência. Então, você já está tendo coragem, e ele fala sobre coragem, né? Você já está tendo coragem em passar pela adversidade, em passar pelo deserto, né? E agora você precisa dar um pulo a mais para que esse deserto desapareça da sua frente, tá? Muitas pessoas dizem que não existe dentro da igreja adventista o evangelho da prosperidade, né? Ou a mensagem da prosperidade. Ela existe. A questão é que ela existe de formas muito, muito, muito distintas e peculiares inseridas dentro da mesma mensagem. A mensagem da prosperidade ela é a mesma entre todas as religiões. Ela já é apresentada, ela só é apresentada de uma forma diferente. Nesse caso é um exemplo. Então dê um pulo de fé para que você receba a sua bênção. Um exemplo. Novamente, não quero entrar em temas bíblicos aqui, porque quando você abre a Bíblia, outras 10 pessoas vão abrir a Bíblia com interpretações diferentes. Mas algumas pessoas podem falar o seguinte, tudo bem, mas vamos supor Elias e a viúva de Sarepta, né, com o filho morrendo, ela resolveu ali fazer o pão, tudo que tinha ela tinha, entregou para o profeta, e o profeta pediu isso para ela, para entregar tudo. Ela entregou tudo, ela falou assim, poxa, tudo que eu tenho, daqui eu vou morrer. Ela entrega para o profeta Elias, na sequência. Ali eu colocaria como um diferencial, porque ali ela estava falando diretamente com um representante eleito por Deus para o povo. Lembre-se disso. Era um representante, Elias era um representante eleito por Deus para liderar um povo, liderar uma nação. Então existia um chamado, ele foi chamado por Deus para liderar um povo. Quando você vê, você coloca no lugar da viúva, você vê Elias na sua frente, você sabe que ele é o representante de Deus pelo povo, ele é o profeta. É diferente de quando você vê denominação A, denominação B, pastor A, pastor B, pastor C. Entende o que eu quero dizer? Então, nesse ângulo é diferente. Volta na questão da representatividade divina aqui na Terra, que é algo que praticamente todas as igrejas se denominam, ok? Mas segue o jogo. E provar ao Senhor. Experimente. O medo é um inimigo da fé. E por medo de não conseguirmos sobreviver, nós quebramos os nossos princípios, porque fazemos a nossa matemática, não vai dar. E porque dizemos não vai dar e o medo bate, a gente recolhe.
Meu conselho a você: experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Bom, aí ele já realmente abre a caixa de ferramentas e ele apresenta todas as ferramentas que ele está apresentando para a igreja. Viva pela fé, quebre as suas contas e viva pela fé. Quebre as suas contas e dê um passo de fé, né? É um pedido bem complexo. Na minha opinião, é um pedido complexo, porque ele volta a falar de princípios. Se eu voltar aqui um pouquinho mais, ele vai falar sobre quebrar princípios, né? Então ele compara quebrar princípios com quebrar as contas. Isso é, na minha opinião, isso é injusto. Porque uma pessoa que quebra as contas não quer dizer que ela perdeu os princípios. Uma pessoa que quebra as contas por qualquer razão, ou deixa de pagar uma conta de água, uma conta de luz, não é porque ela deixou de ter princípios, é porque ela não tem os recursos no momento. Agora, se eu deixo de enviar o dízimo para a instituição, para a organização, para o escritório, aí sim eu estou quebrando os meus princípios. Então volta na questão da representatividade. Então eu represento a Deus, eu instituição, né? Não o pastor Ayrton Keller. Eu instituição, eu igreja, eu represento Deus. Então se eu represento Deus, se você quebrar o seu compromisso com Deus através da minha representatividade e através das finanças, através da minha representatividade, aí sim você vai estar quebrando os seus princípios. Então não quebre os seus princípios, quebre as suas contas. Mantenha o seu compromisso conosco, representantes de Deus, e nós iremos então fazer alguma coisa para que essa mensagem se prolongue, para que essa mensagem continue. E Deus vai olhar para o seu ato de fé, para o seu pulo de fé, e vai fazer alguma coisa por você. Deus vai te abençoar. Porque toda vez que ele pediu algo para os seus filhos, ele não os abandonou. Em terceiro lugar, só vou voltar um pouco que deu um problema aqui. Contas e viver pela fé. Porque toda vez que ele pediu algo para os seus filhos, ele não os abandonou. Em terceiro lugar, um pedido. Uma lembrança, um conselho e agora um pedido. Qual é o pedido? Separe aquilo que é de Deus primeiro. Porque sempre que você deixa Deus para o que sobra, nunca sobra nada. Sempre que você deixa Deus para o que sobra, nunca sobra nada. Então, esse ponto, ele fecha o argumento, né, com a terceira parte do argumento, que é basicamente dizendo, olha, então se você for dar o passo de fé, se você for seguir essa lógica, separe o que é de Deus primeiro. Por que isso é importante? Porque se você tem os seus recursos, vamos supor que você tenha poucos recursos ou muitos recursos, você separa o de Deus antes, o de Deus vai para a instituição. Então é uma garantia de que você separou aquilo espiritualmente. Então você lá pega o seu dinheiro, o seu cheque, o seu pagamento, né, qualquer coisa que você receba, e aí você vai lá e retira os 10%. Então, o que você está falando? A igreja, a instituição, do ponto de vista de sobrevivência, como CNPJ, tá, gente? Não tem nada a ver com o espiritual. Com o ponto de vista espiritual aqui, tem a ver com a sobrevivência da instituição. Para que ela sobreviva, tem que haver uma garantia. Tem que haver uma garantia que esse dinheiro vai chegar no escritório, vai chegar para pagar as contas, vai chegar para pagar os pastores, vai chegar para pagar os recursos, a utilização da organização. Então, qual é a garantia? Que você separe o dízimo antes. Antes de tudo, não faça absolutamente nada com seus recursos, com o seu dinheiro, e separe automaticamente antes para que você dê. Existem alguns sistemas que já retiram o dízimo diretamente da fonte, da conta do membro da igreja. Já existe isso. Então, é uma garantia a mais para que eles recebam os recursos que eles precisam. Então, é importante que você entenda o seguinte, olha, separe antes, não tem a ver necessariamente com, olha, não, separando o que é de Deus primeiro, depois eu vou ficar com o meu, vou ver quanto que sobra para poder... Não é isso. É que é necessário haver uma previsibilidade financeira
no topo de cada um dos membros. Então, separando antes facilita o processo para que haja uma previsibilidade, tá? Isso é muito importante do ponto de vista de negócio, de business. Vamos lá. Portanto, o que é de Deus é assim que nós fazemos na nossa casa. E acho que é assim que muita gente faz na sua casa também. No caso dele, ele separa, no caso do salário dele, já é um salário que é retirado na fonte, o dízimo dele já é retirado da fonte. Então, provavelmente ele nem vê o dízimo passando na frente dele fisicamente, na conta dele, né? Já é retirado na fonte e já segue em frente. Mas é essa a recomendação que ele dá para que haja uma previsibilidade no caixa da igreja, ok? Não da igreja local, repito, na instituição. Chegou o momento de receber um presente, um salário, uma herança, eu não sei. Primeiro, Deus. E agora, vamos ver o que é nosso e o que nos sobra para viver pela fé com o Senhor. Bom, o que nos sobra para viver pelo Senhor. Então, ele usou 3 bons exemplos. Ele usou herança, ele usou salário e ele usou presente. Ele englobou 3 áreas da vida financeira de qualquer pessoa que recebe uma herança, recebe um presente, recebe um salário. As 3 áreas do social. É importante você prestar atenção nisso. Nas 3 áreas do universo social, você tem heranças, que são coisas que pertencem a você, que você recebeu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, seja ele em terrenos, dinheiro, investimentos, qualquer coisa. São coisas que você ganhou pelo direito de você ser quem você é, tá? Presentes, ou seja, você recebeu um presente. Recebi R$200 da minha avó no meu aniversário. Recebi R$100 do meu pai de mesada. Ou recebi R$200 do meu marido para comprar um presente para mim. Ok, um presente. Então eu tiro o dízimo do presente também, tá? Da herança também. E do salário, óbvio. Então, você percebe que ele engloba as 3 áreas do universo social. Coisas que são suas por herança, pertencem, coisas que te dão e coisas que você fez jus por, no caso, o seu trabalho. Eu só queria lembrar você que em tempos de crise, Deus está buscando pessoas capazes de entregar tudo. Então, aí ele fecha a mensagem. Isso aqui já é a parte final, tem mais alguns minutos, mas essa é a parte final que Deus pede pessoas de coragem, pessoas que se levantem, pessoas que deem um passo, né? E esse passo seria até mesmo entregar tudo, tá? Então, Deus pede tudo. O grande problema dessa mensagem é a grande pergunta que fica na mente da pessoa: mas espera aí, quem é Deus? Quem é Deus financeiramente falando? Para quem eu devo enviar os recursos? Para quem eu devo enviar fisicamente os recursos que eu tenho? No caso, recursos, eu repito, é dinheiro. Em terceiro lugar, Deus está buscando pessoas capazes de entregar os seus dons, as suas habilidades, a sua influência e os seus talentos. Nunca esquecendo que o Senhor nos chamou em tempos de crise ou fora de crise, para nós sermos luz e sal. Luz e sal. E as pessoas por aí estão buscando, olhando, observando, analisando onde estão os cristãos coerentes, que falam e vivem, que pregam e praticam, que dizem que tem a verdade e, se é verdade, também tem um compromisso com ela. As pessoas estão olhando e procurando onde estão os cristãos coerentes. E o Senhor fala: ei, você, seja luz, seja sal. As pessoas perto de você estão procurando respostas para as inquietudes na mente delas, porque elas estão olhando para a sociedade desmoronar e ninguém consegue segurar. Elas estão perguntando como, por quê, qual é a solução. E o Senhor já lhe deu a solução. Você tem a explicação para a realidade. Por quê? Não ser mais luz e não ser mais sal. Então, fechando esse vídeo, quase mais de 30 minutos aqui, mas a última parte que ele apresenta é a questão do voluntariado, basicamente. Então, o voluntariado é a missão, porque ser sal, ser luz, nesse caso, fecha o pacote, né? Então, mesmo que você estiver passando por dificuldade essa gerada por Deus, ou permitida por Deus, como um teste na sua vida, essa dificuldade gerada vai se tornar um problema,
mas pelo qual você deve passar e, se necessário, entregando tudo. Mas, além de entregar tudo, financeiramente falando, no caso dos recursos, quebrando as contas, mas garantindo que o seu compromisso, o seu compromisso espiritual, né, com a instituição seja mantido, nós ainda queremos que você se torne luz, ou seja, que você trabalhe para a igreja, que você dissemine toda a mensagem, espalhe a mensagem, para que você seja luz, para que você espalhe ainda mais e traga mais pessoas para dentro da organização, para que a gente continue nos movimentando, como na verdade a Igreja Adventista se autodenomina um movimento, não uma igreja, né? Então, o lado do voluntariado, de entregar o seu tempo, os seus talentos, o tudo engloba não apenas o financeiro, mas também o seu tempo na dedicação. Lembrando sempre um detalhe, caso você não conheça a questão da igreja, é o seguinte: na Igreja Adventista, um pastor cuida de muitas igrejas. E dentro de cada igreja não existem funcionários pagos, são todos voluntários. Então a igreja, o custo operacional da igreja é extremamente baixo, pode dizer para você, é quase zero. Então é importante lembrar que a igreja ele na verdade está pedindo, em nome da igreja, que você entregue não só os seus recursos financeiros, todos eles, se for necessário, mas que você entregue também seu tempo, seu talento, sua energia, sua luz, para que você seja luz, desculpe, e seja sal dentro da igreja, tá? Análise rápida, um bate-pronto aqui rápido, apesar de 30 minutos, né? Mas um bate-papo rápido sobre uma análise da mensagem do pastor Ayrton Keller. Se você concorda com ela, isso é uma questão sua. Se você não concorda, é uma questão sua. Essa foi só uma análise de como a Igreja Adventista se apresenta do ponto de vista financeiro, mas lembrando sempre que a Igreja Adventista, como todas as outras igrejas, como o Papa, por exemplo, se apresenta como representantes de Deus, e por essa razão dízimos e ofertas devem ser devolvidos ou doados para a instituição que representa Deus na Terra, tá bom? Um abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.